O arquivamento é o conjunto de documentos produzido e recebido por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoas físicas, qualquer que seja o suporte da informação ou da natureza dos documentos. Artigo 2 da Lei nº 8.159, de 1991. Assim sendo, que os documentos de arquivo resultam das atividades realizadas pelas entidades produtoras e devem ser compreendidos dentro do contexto orgânico de produção, a fim de que sejam mantidos suas características e seus valores de prova. A ação de guardar documento, papel ou processo que, embora já tenha perdido a validade ou esgotado a sua vigência, pode servir como auxílio para eventuais averiguações ou comprovações. A ação de registrar ou autenticar um ato, com o objetivo de torná-lo juridicamente relevante. Conforme as características da entidade acumuladora de documentos, os arquivos podem ser divididos em públicos e privados. Os arquivos públicos são aqueles produzidos por instituições públicas nas esferas federal, estadual e municipal. Também são considerados públicos arquivos acumulados por empresas privadas encarregadas de gestão de serviços públicos. Já os arquivos privados são aqueles produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades, de acordo com a Lei nº 8.159, de 1991, artigo 11. Exemplos de arquivos privados: arquivos comerciais, institucionais e pessoais. Ressalta-se que os arquivos pessoais, os comerciais e os institucionais também podem ser chamados de arquivos privados. Os arquivos possuem duas finalidades. A primeira é servir à administração da entidade que o produziu. A segunda é servir de base para o conhecimento da história desta entidade. Eles são utilizados no primeiro instante para o cumprimento das atividades administrativas da instituição que o produziu e constitui, com o decorrer do tempo, em meio de se conhecer o seu passado e a sua evolução. Quanto à natureza dos documentos, os arquivos podem ser especial, administrativo e especializado. Documentos especiais é constituído por documentos de diversos formatos, como DVDs, CDs, que, devido às características do suporte, merecem tratamento especial quanto ao seu armazenamento e tratamento técnico. Já os documentos administrativos são documentos utilizados nas organizações, tais como todos os tipos de contratos, boletos de pagamento e todas as documentações que passam pela empresa. E, por fim, os documentos especializados é constituído por documento resultante de uma determinada área do conhecimento humano, independente do suporte onde a informação encontra-se registrada. São exemplos de acervos especializados os arquivos médicos, os arquivos de engenharia, entre outros. Quanto à extensão, os arquivos podem ser setoriais, centrais ou gerais. Os arquivos setoriais é estabelecido junto aos setores da instituição. Por outro lado, os arquivos centrais ou gerais reúnem sob sua guarda documentos provenientes de diversos setores de uma instituição. Tipos de arquivamento. A Lei nº 8.159, de 1991, define em seu artigo 8 3 estágios do arquivamento. Ele define da seguinte maneira: ativo, ocorrente, inativo ou intermediário, morto ou permanente. Os arquivos ativo ocorrente são os que contêm documentos em uso constante, isto é, são aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituem objeto de consultas frequentes ou de pagamentos regulares. Já os arquivos inativo ou intermediário são os que contêm documentos de menor frequência de uso, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores. Por razões de interesse administrativo, aguarda sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Arquivo morto ou permanente
são os que contêm os documentos de frequência praticamente nula, mas é um conjunto de documentos de valor histórico, probatório e informativo que deve ser definitivamente preservado. Quanto a estes estágios, corresponde ao ciclo vital das informações, também chamado a teoria das três idades. A teoria das três idades divide os documentos em três tipos, de acordo com o tempo de vida. Essa teoria determina a aplicação do arquivo e a destinação de cada documento. É necessário seguir a regra de tempo de guarda de cada documento. Plano de classificação. Instrumento que reflete as funções ativas de empresa que deram origem aos documentos. Ele serve para orientar a operação de arquivamento e recuperação da informação. O plano tem a finalidade de classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido pela instituição no exercício de suas atividades. A classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de agrupar os documentos sob o mesmo tema, como uma forma de agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas ao processo técnico da informação. Para que os documentos de arquivo estejam acessíveis, é necessário que eles sejam bem ordenados e arquivados. O arquivamento é feito por meio de métodos específicos que chamamos de métodos de arquivamento. A escolha mais adequada do método de arquivamento depende da natureza dos documentos a serem arquivados e da estrutura da organização acumuladora. Os principais métodos de arquivamento são: utilizar a combinação de cores e letras para o arquivamento dos documentos. Cada sequência de letras recebe uma cor específica. Métodos básicos. Divide-se em alfabeto, geográfico, numérico e ideográfico. O método alfabético utiliza o nome como elemento principal de busca. A ordenação dos nomes é feita de acordo com as regras de alfabetação. O método geográfico organiza os documentos conforme os seguintes critérios: por estado, país ou cidade. E o método numérico utiliza números para a recuperação da informação. Divide-se em simples, cronológico e dígito terminal. E por fim, temos o método ideográfico, assunto, que distribui os documentos conforme os assuntos a que eles se referem. Esse método se divide em alfabético e ordenação enciclopédica. O arquivamento é o conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como pessoas físicas, qualquer que seja o suporte de informação ou a natureza de documentos. O ato de arquivamento é muito relevante para o ordenamento da sociedade. Sem este ato, não existiria métodos de consultar momento histórico, protestar cláusulas de contrato, identificar ou consertar erros passados. O arquivamento de documentos dá ao indivíduo futuro registro histórico e documental do presente. Assim sendo, podemos afirmar que os documentos de arquivo resultam das atividades realizadas pela entidade produtora e devem ser compreendidos dentro do contexto orgânico de produção, a fim de que sejam mantidos suas características e seus valores de prova. A ação de guardar documento, papel ou processo que, embora já tenha perdido a validade ou esgotado a sua vigência, pode servir como auxílio para eventuais averiguações ou comprovações. Ação de registrar ou autenticar um ato com o objetivo de torná-lo juridicamente relevante.